Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Nesse momento, nessa aula de hoje, nós vamos falar a respeito do suicídio de uma perspectiva bíblica. A palavra nos conta, a palavra de Deus nos diz a respeito de algumas pessoas que chegaram a tirar a própria vida. Eu sei que existe um grande questionamento a respeito se a pessoa que tira a vida, ela é salva. Uma vez que na pandemia a gente teve inúmeros cristãos, e inclusive até pastores, que tiraram a própria vida. Porém, o pastor Hernandes Dias Lopes ele chegou a dizer que onde a Bíblia não tem boca, eu não devo ter ouvidos. Então eu não posso especular a respeito deste assunto, se a pessoa é salva ou não, com base no silêncio das Escrituras. Porque a Bíblia diz que a gente não deve ir além daquilo que está escrito. Mas a Bíblia nos dá alguns parâmetros, né, e nos mostra alguns exemplos de pessoas que tiraram a própria vida. Um deles é o caso do rei Saul. Em 1 Samuel, no capítulo de número 31, está escrito assim, a partir do versículo 2: E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. Versículo 3: E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venha estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim, faleceu Saul e seus 3 filhos e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Bom, Saul, aqui a gente precisa entender a condição espiritual em que Saul se encontra. Ele havia rejeitado Deus, no capítulo 28 ele havia consultado uma bruxa, tá? Uma bruxa de Endor, para ter uma resposta de Samuel ou de Deus, uma vez que Deus já não falava mais com ele devido à constante rebelião do coração de Saul. Saul estava sendo atormentado por um espírito mau, que diz a Bíblia que era enviado da parte de Deus. Então, espiritualmente falando, Saul está vivendo uma condição muito caótica. E quando ele se vê oprimido também pelos seus inimigos, né, no caso os filisteus, Saul então toma essa decisão de tirar a própria vida, uma vez que ele não queria morrer nas mãos dos filisteus. É bem verdade que o texto nos conta a história, porém o texto não emite juízo de valor sobre aquilo que Saul havia feito. Tá? Uma outra passagem interessante é Juízes capítulo 16, quando Sansão é preso também pelos filisteus, é levado para o templo de Dagon, ele tem os seus olhos perfurados, ele é colocado lá algemado, depois ele é preso entre as colunas do templo enquanto as pessoas estavam zombando dele. Diz a Bíblia que naquele momento ele orou a Deus, Deus lhe restituiu a força e então ele empurrou os pilares do templo, derrubando assim todo aquele templo, matando muito mais pessoas na sua vida do que matando muitas pessoas na sua morte do que em vida. Ambos os contextos são contextos de guerra. Então entendemos que no caso de Juízes, você tem um alto sacrifício, porque ele entrega a sua vida para matar a vida dos seus inimigos, uma vez que ele era o juiz de Israel. Mas também a Bíblia não vai emitir um juízo de valor a respeito se aquilo que ele fez estava certo ou errado. Uma vez que Sansão, inclusive, ele aparece na lista dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11. Mas uma coisa que nós temos que entender, uma coisa importante a entender a respeito da questão do suicídio, é que eu volto a repetir o que eu falei na aula sobre eutanásia, que só Deus pode tirar a vida de alguém. Só Deus tem o direito de tirar a vida de alguém. O mandamento
não matarás, lá em Êxodo capítulo 20, ele inclusive ele inclui nessa cláusula de proibição até mesmo o ato de tirar a vida intencionalmente, porque é isso que o texto ali está dizendo, é o não assassinarás. O que é o assassinato? É quando você premedita ou tira a vida de alguém intencionalmente. Então, a pessoa que comete suicídio, ela está intencionalmente procurando tirar a sua própria vida. E o que é, no caso, proibido pela palavra de Deus, né? Nós que somos cristãos, não temos o direito de tirar a nossa própria vida em momentos ou em circunstâncias que pareçam até mesmo difíceis. Há pessoas que tiram a vida quando de repente estão passando por situações de crise financeira muito grande, pessoas que estão com problemas emocionais profundos, como por exemplo depressão. Pode haver fatores espirituais por detrás, como atuações malignas, né? Como atuações malignas. Então isso pode inclusive despertar nessa pessoa um desejo pelo suicídio. A Bíblia fala daquele rapaz, o jovem lunático, que estava possuído por um espírito maligno, e esse espírito atirava ele sobre a água, sobre o fogo, tentando o matar. Então havia uma influência maligna por detrás. Então são muitos fatores que estão envolvidos atrás da questão do suicídio, até que a pessoa então chegue ao ponto de tirar a sua própria vida. E o que é importante, inclusive até nós temos aí o Setembro Amarelo, porque as mortes por suicídio, elas aumentaram muito, elas aumentam muito a cada ano. Então, a cada ano você tem muitas pessoas que estão tirando a própria vida. E nós precisamos entender, irmãos, que a vida é um dom de Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, a vida humana, ela é sagrada. Por isso que Deus, em Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 6, ele coloca ali na instituição do governo humano a pena de morte, né? Porque a vida, o homem era a imagem e semelhança de Deus. É por isso que em Êxodo, capítulo 20, você tem a proibição do não matarás, do não assassinarás, de tirar a vida intencionalmente, porque a vida é preciosa para Deus. A vida vem de Deus e só Deus ele pode tirar a nossa própria vida. Por isso que pessoas que estão passando por momentos de depressão precisam procurar ajuda, né? Pessoas que estão passando por momentos de opressão espiritual precisam estar recebendo a orientação, visitação dos seus pastores, a igreja está orando por aquela pessoa, né? Então a gente precisa, com muito cuidado e muita sensibilidade, saber identificar, lidar com esses problemas, ter discernimento espiritual, né, para saber quando é o diabo, quando de repente a pessoa precisa de uma ajuda médica, de ajuda profissional para poder lidar com esse tipo de problema. O suicídio em si não é a solução para os problemas da vida, porque por mais que uma pessoa ela aparentemente encontre no suicídio uma porta de escape para resolver seus problemas, todavia tem filhos, todavia tem marido ou esposa, familiares que vão sofrer muito por causa daquela morte, né? A gente já teve casos de filhos de pastores, né? Irmãs, né, na igreja que tiraram a própria vida, e a gente sabe o quão isso causa traumas, causa profundas marcas na pessoa. Então, por isso que nós como igreja precisamos pregar, falar a respeito disso, ressaltar a importância da vida, não colocar no suicídio, né, como se tirar a própria vida fosse a esperança que a gente tanto procura. Nossa esperança está em Jesus, a gente precisa usar o elemento da fé, orar a Deus, buscar ajuda, pedir socorro, né? A Bíblia diz que nós temos que carregar as cargas uns dos outros, né? Orar uns pelos outros para serem curados, não apenas de cura física, né? Mas também de doenças na alma, né? Também a oração ela tem um poder extremamente importante, meditação na palavra de Deus. Então isso é extremamente importante, porque, biblicamente falando, não é um caminho adequado para um cristão que teme a Deus, que conhece a sua palavra, que conhece a vontade do Senhor. Então, o suicídio nunca será um caminho pela qual Deus vai orientar os seus filhos. Há situações que precisamos de ajuda médica, situações que precisamos da oração da igreja, de acompanhamento pastoral, mas nunca pensar no suicídio como a solução para os nossos problemas. Na verdade, ele pode
colocar fim na nossa existência e nos nossos problemas aqui, mas familiares serão atingidos, né, por esse tipo de comportamento e de atitude que é tão drástica e traz muito sofrimento. Então, se você passa por um momento como esse de depressão e às vezes já pensou em tirar a própria vida, né, procure ajuda, procure oração, procure orientação do pastor, de uma pessoa de confiança, né, peça para orar por você, abra seu coração, né, procure ajuda médica se for necessário, mas nunca, nunca, nunca opte pelo suicídio como um recurso fundamental para a solução dos problemas. Saiba que a sua vida é preciosa para Deus, Deus te criou e não te deu esse direito de você tirar a sua própria vida. Só Ele tem o poder de decidir a hora do nosso nascimento e também a hora da nossa morte e também como nós iremos morrer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.